Sejam bem-vindos a esse vídeo que eu vou explicar um pouquinho para vocês como é morar em Salvador. O que a gente está achando, o que eu estou achando, quais são os prós e contras para a gente de estar nessa cidade grande. Para a gente é uma cidade grande porque quem acompanha a gente é do interior e estamos em Salvador, aqui na capital da Bahia, cerca de 15 meses. Exatamente, que a gente já está morando aqui. Lembrando que pode repercutir muito na questão do que eu vou falar, né? Porque tem pontos que eu gosto, pontos que eu não gosto, como em todo lugar. E esse vídeo ele é para as pessoas que pensam em morar em Salvador, que já estejam vindo morar em Salvador e quer ter tipo uma base, quer ter uma referência, uma opinião. Então é mais para ajudar as pessoas que têm isso em pensamento ou que já estejam vindo para cá. No começo de conversa, a gente não escolheu Salvador para morar. Foi uma oportunidade que houve para gente. Quem já está inscrito no canal ou que inscreveu recentemente, mas que viu um vídeo meu antigo, né, do ano passado, viu que eu postei sobre João Pessoa. A gente morou 5 meses em João Pessoa e eu postei como era morar em João Pessoa. E depois disso eu acabei não postando mais vídeos sobre o local, não postei vídeos falando sobre a gente estar vindo para cá, sobre a nossa mudança. Eu meio que parei por motivos pessoais. E quando eu voltei agora, foi uma viagem que a gente fez em Porto Seguro e também sobre receitas que eu tô mais postando. Mas as pessoas me perguntam, não só familiares, me perguntam, né, amigos também, como é morar em Salvador. E aí eu resolvi também gravar esse vídeo para falar para vocês como é estar aqui. E como eu disse que a gente não escolheu Salvador, na verdade foi praticamente Salvador que nos escolheu. O trabalho do meu esposo, a gente é de Porto Seguro, foi para João Pessoa e de repente surgiu uma vaga para Salvador. Para a gente foi melhor, né? Muito melhor, está sendo muito melhor, porque é muito mais perto de Porto Seguro, que é a nossa cidade natal, né? A minha e do meu esposo. Então, estar aqui, a gente tem a chance de poder visitar mais os nossos familiares. Inclusive, a gente esteve lá no São João, depois esteve no Natal, né? Vamos voltar agora de férias em março, que vamos fazer o aniversário da nossa filha lá também, na nossa cidade. Então, essa é a parte muito boa de estar aqui. Eu tive que pegar papel e caneta para não deixar de falar os tópicos mais importantes quando você procura um lugar para morar, né? Então, eu anotei aqui, vamos começar por educação. Pra gente, né, que não está estudando, eu estudo, faço alguns cursos, mais faço online, mas pensando na educação dos filhos, por exemplo, a minha filha tem 1 ano e 10 meses, já era para ela estar na escola, mas a gente resolveu não colocar ainda, porque a gente mora num local, aqui o bairro chama-se Caminho das Árvores. É um bairro pouco nobre, eu considero, sim, considero nobre. Os aluguéis aqui não são baratos, então, por ser um bairro mais nobre, digamos, as escolas também acabam sendo caras. Eu pesquisei mais de uma vez, a gente já tentou algumas vezes colocar a nossa filha na escola e eu achei um absurdo o valor que é cobrado nas escolas. Então, existe uma escola aqui, ainda nesse bairro mesmo, a gente pesquisou, eu tenho até a conversa, era quase R$ 4.000, tempo integral. E pra gente, R$ 4.000, pelo que eu trabalho, né, como eu seria autônoma, eu sou corretora de imóveis, mas não estou atuando no momento aqui em Salvador. Então, Salvador é uma cidade que eu não conheço ainda muito bem. Então, para eu começar a ter uma renda com o meu trabalho, demoraria, né? Então, para eu começar num trabalho que mal pagaria a escola da minha filha, também não compensa. Então, colocar ela na escola por que seja 3.000, 4.000, para a gente não compensa. Ah, mas tem escolas mais baratas? Acredito que sim, realmente deve ter. Só que vai ficar muito distante para a gente. E às vezes não compensa também o trajeto, que é um exemplo.
o trajeto que é pegar, levar para a escola, voltar, o trânsito aqui, que é um outro ponto que eu vou falar, eu não gosto, não gosto. Então, terminando o ponto educação, então a educação deve ser muito, muito boa. Inclusive, eu me formei na Unifax, que tem até aqui em frente um polo da Unifax, mas pra gente, no quesito a educação da nossa filha, que seria a creche, né? Eu acho muito caro mesmo. Vocês que me perdoem aí. O que pega pra gente como família, esse quesito creche, é um ponto, estando morando nesse bairro, lógico, é um ponto negativo nesse sentido. Então a gente fazendo contas, não compensava eu trabalhar ou arriscar, né? Tentar, mesmo na minha profissão, para pagar 3.500 a 4.000 numa creche mensal. Então, pra gente não compensa. Começou a ficar quente, vou ligar o ar aqui, porque eu tenho que fechar portas e janelas, porque aonde eu moro é uma avenida principal aqui, que é a Tancredo Neves, e passa muitos carros. Então vamos falar de transporte. O público, eu sei que a gente vê muitos ônibus aqui embaixo parando nesse ponto, tanto aqui quanto atrás do prédio tem bastante transporte público. Perto aqui também tem o metrô, a gente não utiliza, mas tem perto. A gente usa carro, né? Quem usa mais é o meu esposo. E qual seria o ponto do carro? Vamos lá, transporte. Meu esposo, se eu traçar uma linha reta, a gente está aqui mais porque é mais perto do trabalho do meu esposo. Se eu traçar uma linha reta, eu acho que deve dar aí 1 quilômetro e meio, mais ou menos. Para ir, quando ele vai trabalhar pela manhã, ele chega rápido no trabalho de carro. Ele demora aí 10 minutos, né? 9 a 10 minutos. Na volta, quando ele vem ao trabalho às 18 e pouquinho, ele demora cerca de 30 minutos, porque ele tem que dar uma volta um pouco maior. Mas mesmo assim, gente, 30 minutos que você tá a 1,5 km de casa, eu acho muito. Então, o quesito transporte para você andar na zona que a gente mora, nesses arredores, dependendo do horário de pico, o trânsito é meio caótico. Seguindo ainda para transporte, né? Eu vejo um ponto bom, muito bom, aliás, excelente. Também não sei se vocês, quem não acompanha ainda o canal, mas quem já acompanha, a gente viajou recentemente para a Itália, fomos até a Suíça e tal. E quando a gente viajava antes, saindo de Porto Seguro, a gente tinha que ir para ou São Paulo ou saindo de Salvador. Então, pra gente estar em Salvador é muito melhor quando você quer viajar para fora, um voo internacional. Então, a malha aérea é muito boa, totalmente diferente de João Pessoa, que era ruim a malha aérea. Aqui é excelente. Tem voos aí para qualquer lugar do mundo aí, tem muitos voos mesmo. Então, essa parte muito positiva, dá para tirar o chapéu aí para Salvador. Agora vamos falar de segurança. É um dos primeiros tópicos aí que as pessoas, a primeira coisa que vem à cabeça quando você pensa em morar em Salvador, segurança. De verdade, nunca aconteceu nada com a gente, né? A gente também não fica brincando por aí. Mas eu considero Salvador uma cidade que não tem assim muita segurança não, né? Esse é o meu ponto de vista. Inclusive, quando a gente mudou pra cá, no dia seguinte, eu quis ir no shopping, que fica aqui a 200 metros no máximo, que é o Salvador Shopping. Eu quis ir lá com minha filha, lá no carrinho, né, de bebê ainda. E antes disso, eu fui fazer a biometria, né, no administrativo daqui do prédio, para poder entrar e sair, né, tranquilo, tinha que fazer. E assinar alguns documentos lá, como moradora. E aí eu perguntei, né, a pessoa que me atendeu lá, falei assim, olha, eu quero ir no shopping, é tranquilo esse horário pra ir, vai ser rapidinho. Aí ela falou assim, você vai só você e ela? Eu falei, sim. Meu esposo não tinha chegado ainda do trabalho. Aí ela falou assim, ó, recomendo, se você for, você vai por aqui,
pela frente do hotel, não vai por aqui não, que existe dois caminhos, não vai por aqui não. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou assim, ah, pelo horário, esse horário já é um pouco mais complicado e tal. E aí eu acabei não saindo do prédio pra ir aqui no shopping, acabei não saindo. Então esse é um ponto que até hoje, quando eu vou no shopping, eu vou muito lá pra passear com minha filha ou comprar alguma coisa, eu vou muito lá. Lá também tem supermercado, faltou alguma coisa em casa, eu vou lá. Mas eu nunca saí de casa com o meu celular na mão, falando, como eu fazia também de uma pessoa. Não, não faço isso. Não, não dá. Então eu tenho esse pensamento que aqui não é. Por exemplo, se eu vou passear, vou num ponto histórico também, não faço isso. Então a gente não brinca nesse quesito. Coisas que na minha cidade eu faço tranquila, que eu fazia também em João Pessoa. Então, o quesito de segurança, pra mim, graças a Deus não aconteceu nada. E não vai acontecer, com fé em Deus, mas não, não gosto desse quesito de segurança aqui em Salvador. Agora a gente vai falar de saúde. Então, também a gente nunca precisou, né? Minha filha que precisou recentemente, agora no final do ano. Tipo, ela passou muito mal, vomitou muito, né? Começou a desidratar e a gente levou no médico. Né? A gente procurou, meu esposo procurou um hospital que atendesse o nosso plano. E pela primeira vez, assim, de quesito hospital, foi muito bom. Porque a gente tem um plano e sempre vai nas consultas, né? Eu também já fui em consultas. Mas de verdade, eu já levei ela em 3 pediatras aqui e eu não gostei de nenhuma. Eu acho que eu sou muito exigente. Porque eu não sei se é por causa do atendimento do plano, já cheguei até a pensar isso. Ah, porque tem um plano meio que atende de uma forma diferente, né? Talvez se eu pagasse, não sei explicar, mas agora no final de 2025, minha filha passou mal, a gente levou realmente num hospital. Nós fomos muito bem atendidos, ela foi muito bem atendida e foi tudo muito rápido. Então, a gente gostou. Sobre Salvador, é uma capital, então tem muito mais estrutura. Minha mãe mesmo fez tratamento aqui, ela fez cirurgia, a gente saía de lá de Porto Seguro para vir para cá sempre que ela precisava, né, desses exames, das consultas que ela fazia. Então a gente vinha sempre para cá, então não dá para comparar uma cidade de interior com capital, né? Capital tem muito mais infraestrutura. Então, o quesito saúde aqui tem potência. A gente falou de segurança, transporte, educação, falamos de saúde. Estou colocando aqui para não deixar de falar coisas importantes para vocês, né? Agora vamos falar de oportunidades de trabalho, por exemplo. Oportunidades há muitas, né? Porque não é à toa que a gente está aqui. Meu esposo foi transferido para cá porque havia essa oportunidade de trabalho. A gente conhece, né? E muitas pessoas daqui do prédio são pessoas que vieram de fora a trabalho, que moram aqui, né? De aluguel, vieram. A gente na brinquedoteca, quando a gente leva a nossa filha na brinquedoteca, né? A gente às vezes, principalmente no final de semana, que os filhos e filhas das pessoas não estão com babás, vão com os pais, então às vezes a gente começa a conhecer, bater um papo ou ouvir alguma conversa. Então, o que eu percebo é que a maioria das pessoas que estão aqui são de fora. Então, ou eles vieram para estudar, tem muitas pessoas, médicos, né, que vieram fazer residência. Eu já conheci 2 pessoas que vieram aqui para fazer residência. Antes aqui também no prédio morava gente que meu esposo conhece até, né, que é lá de Porto Seguro, estava morando aqui para esse quesito de fazer medicina. Então tem muita gente de fora que está aqui. Então se eles estão aqui porque existe oportunidade, tanto de estudo quanto de trabalho, né? Já ouvi algumas conversas também, as pessoas estão aqui por causa do trabalho, que é o nosso caso também. Então oportunidades tem sim. Gente, eu vou falar para vocês assim no geral, né? Se eu gosto ou desgosto de morar aqui. Tem muitas coisas que são boas, outras não, como em qualquer lugar, né?
Então aqui eu sinto muita falta do interior, sinto falta de a gente estar sempre aqui, às vezes tomando um café ou batendo um papo, a gente lembra, a gente quer estar na roça, ou a gente quer estar em algo que é nosso. Onde a gente mora é alugado, o aluguel não é barato, não é barato, a gente paga 3.500 para estar aqui, mas todo que a gente paga a parte, chega uma média de 4.000 reais para a gente estar aqui, né? A questão para você vir para um lugar que você não tem amigos, não tem parentes, não tem uma rede de apoio, principalmente para quem tem filho pequeno, né? Como a gente tem. Então é a gente mesmo, não tem a quem recorrer, né? Coisas que a gente preferia 1000 vezes fazer na nossa cidade. Então a gente não tem rede de apoio. Então isso tem que pensar muito. Você que quer vir para Salvador, pensa em vir. Se você não tem filho pequeno, é melhor ainda. Mas mesmo que você não tenha, uma hora você vai sentir vontade. Tem uma mosca aqui. Então vamos. Então, para resumir, por que a gente está aqui? A gente está aqui pelo trabalho do meu esposo. É bem isso, né? Porque não tem outra resposta. E a gente ainda já está até fazendo contas, ver se realmente vale a pena estar aqui, né? E com os custos que a gente tem aqui. Mas como toda e qualquer cidade que você esteja, vai ter a parte boa e a menos boa. Então, a boa é porque o que ele recebe, a gente ainda consegue se manter e ainda fazer algum tipo de investimento na nossa cidade, que o nosso projeto é voltar em breve. E a parte menos boa é essa questão de não ter um apoio, não ter uma rede de apoio, né? A gente com filho pequeno não tem essa rede de apoio. E essa parte também, né? O que me incomoda de não ter colocado a nossa filha na creche ainda, isso também me incomoda. E principalmente o fato de eu não estar trabalhando, mas é uma opção que a gente teve de ou eu trabalho, ou coloco ela na creche, e os pontos que a gente fez não estava dando, mesmo que eu começasse um trabalho, seria mais para pagar a creche, então eu trabalharia para pagar ela para ela estar na creche. Então foram escolhas que nós fizemos para estar aqui e por enquanto não estou trabalhando, estou meio que estudando fazendo alguns cursos online mesmo que eu posso fazer. E é isso. E também posto as minhas receitas que eu não postava antes. Posto as minhas receitas aqui no canal. Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo aqui para vocês. Meu esposo acabou de chegar com a nossa filha. Se faltou alguma coisa que eu deixei de falar, é só escrever nos comentários que eu respondo. Vou responder todos os comentários. Se alguém não gostou de alguma coisa, que me desculpe. Mas se você também está precisando de alguma opinião, também posso colocar nos comentários, perguntar alguma coisa a mais. Ó, Adriana, isso assim assado, como é que é? O que você tem? O que você entende disso? Já viveu isso? Eu vou lá e escrevo para vocês, tá bom? Obrigada por estarem aqui assistindo o vídeo. Um beijo e até o próximo. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau!